A cada hora, máquinas que pesam dezenas de toneladas operam no mundo sem direito a erro. Mas e se eu dissesse que a confiabilidade delas não depende de uma camada grossa de aço, mas de uma pele invisível, mais fina que uma unha? Sem chama, sem fornos, sem toque. Em um galpão enorme, uma engrenagem fria do tamanho de uma casa aquece em questão de segundos, como se um vulcão tivesse acordado dentro dela. Campos magnéticos comprimem átomos, o metal brilha, e então, o golpe gelado da água. Por que a superfície incandescente se torna quase indestrutível, enquanto o núcleo permanece vivo e elástico? E o principal, que erro crítico cometem aqueles que acham que o aço só é temperado em fornos? Assista até o final e você descobrirá o segredo da armadura invisível, sem a qual todo o mundo moderno pararia. O processo de têmpera por indução de grandes engrenagens, cujo diâmetro frequentemente varia de 2 a 4 metros, é um exemplo perfeito dessa estratégia. Após a conclusão da etapa de forjamento e usinagem preliminar, os dentes de grandes redutores passam por um endurecimento local. A principal dificuldade está em aquecer apenas a fina área externa do metal sem transferir calor excessivo para dentro da peça. Isso é alcançado graças ao uso de correntes de alta frequência. Um indutor especial, cuja forma repete exatamente o perfil do dente, cria um campo magnético alternado potente ao redor do metal. Esse campo gera correntes parasitas dentro do aço, que, devido à resistência elétrica do material, aquecem instantaneamente a superfície até a temperatura crítica, que geralmente é de 900 graus Celsius. O processo começa em um galpão enorme, onde cheira a metal aquecido e ozônio. No meio do salão está uma máquina que parece uma plataforma de lançamento de foguetes espaciais. Uma peça é colocada nela com a ajuda de um guindaste gigante. Imagine uma engrenagem que atinge 4,5 metros de diâmetro. É como 2 jogadores de basquete altos em pé um sobre o outro. Tal peça pode pesar 68 toneladas, o que equivale ao peso de 3 elefantes adultos. Ela é fria, cinza e parece uma rocha inabalável. A principal ferramenta neste processo é o indutor. Não é fogo nem forno. Ele se parece com um tubo de cobre curvo que repete exatamente a curva do dente de ferro da engrenagem. Quando o trabalho começa, o indutor desce lentamente até o metal, mas nunca o toca. Entre eles permanece uma fenda minúscula, literalmente de alguns décimos de polegada. Nesse momento, a eletricidade é ligada. Não é apenas a corrente que acende uma lâmpada, mas ondas incrivelmente potentes que correm pelo tubo de cobre para frente e para trás milhares de vezes por segundo. Aqui começa a parte mais interessante que se pode ver com os próprios olhos. Embora o indutor não toque no dente, o ferro lá dentro começa a sentir as mãos invisíveis do campo magnético. Essas mãos começam a balançar muito rápido as pequenas partículas dentro do metal, os átomos. De tanto movimento frenético, o ferro aquece em questão de segundos. Primeiro, o dente cinza fica vermelho cereja escuro, depois vermelho vivo e, finalmente, laranja ofuscante, aquecendo a uma temperatura de quase 700 graus Celsius. Isso é mais quente que a lava incandescente que sai de um vulcão. Mas o milagre é que apenas a fina casca na superfície do dente aquece, enquanto o núcleo permanece calmo e frio. Quando o metal atinge a cor necessária, a automação desliga instantaneamente o aquecimento invisível. No mesmo instante, um banho potente de água fria é direcionado ao dente incandescente. Ouve-se um chiado alto, nuvens de vapor branco sobem ao redor, como numa sauna, e a água se espalha em milhões de respingos. Isso se chama têmpera. Como resfriamos a superfície quente muito rápido, as partículas de ferro não têm tempo de voltar ao seu estado normal. Elas congelam em uma estrutura muito tensa e densa,
que os cientistas chamam de martensita. Agora essa superfície ficou tão dura que se pode bater nela com um martelo e não ficará nenhum arranhão. Ela se tornou forte como o casco de uma tartaruga. Quando o vapor se dissipa, vemos que o dente ficou cinza novamente, mas agora tem uma textura fosca e nobre. Se cortarmos tal peça, embora seja muito difícil fazer isso, veremos uma linha clara. Em cima, uma camada com espessura de alguns décimos de polegada, dura como pedra, e embaixo, aço comum e viscoso, que pode dobrar um pouco e amortecer durante impactos. É a combinação perfeita. A casca dura não deixa os dentes se desgastarem quando pressionam uns aos outros com força de milhares de libras, e o meio macio garante que a peça não se desfaça em pedaços com vibração ou um choque repentino. A têmpera tradicional em fornos para uma peça grande pode levar de 10 a 20 horas, pois é preciso aquecer toda a massa de metal. A têmpera por indução de um dente ou trecho de eixo leva de 30 a 120 segundos. Isso aumenta a produtividade geral da fábrica em 50% ou mais. Além disso, como apenas a superfície fina é aquecida, a peça quase não se deforma. As distorções após a têmpera por indução são geralmente 2 ou 3 vezes menores do que após o aquecimento no forno, o que permite gastar muito menos tempo no lixamento final da peça. Essa tecnologia é usada em todos os lugares onde gigantes trabalham. Graças a isso, os trilhos por onde trens pesados passam todos os dias não viram pó sob as rodas de aço. Eixos de enormes turbinas em usinas elétricas podem girar por anos sem parar, sem perder sua forma. Até lagartas de tanques ou grandes escavadeiras passam por esse banho elétrico para que pedras e areia não possam danificá-las. Isso permite que máquinas enormes trabalhem por décadas, construindo estradas, extraindo carvão ou criando energia limpa do vento. Sem essa armadura invisível, todo o nosso mundo moderno de tecnologia simplesmente quebraria sob o próprio peso. A área de aplicação dessa tecnologia abrange todos os nós que trabalham em condições extremas. Isso se aplica a eixos de locomotivas, onde é necessária resistência a uma pressão colossal, eixos de turbinas potentes de usinas elétricas e esteiras de lagartas de equipamentos de construção pesada. Por exemplo, em redutores gigantes de instalações eólicas localizadas em mar aberto ou em mecanismos de escavadeiras de mineração, os dentes das engrenagens devem trabalhar por anos sob carga de milhares de libras por polegada quadrada. Sem a criação dessa casca resistente ao desgaste, o metal se desgastaria em poucos meses. Assim, a têmpera por indução transforma o aço forjado comum em uma armadura de alta tecnologia, garantindo a confiabilidade de estruturas de engenharia em escala planetária. Todos os anos, milhares de toneladas de correntes de âncora são fabricadas no mundo. Gigantes de metal das quais depende literalmente o destino de superpetroleiros e porta-aviões. Mas e se eu dissesse que um único elo dessa corrente pode pesar mais que 3 adultos juntos e suportar cargas de milhares de toneladas durante uma tempestade? Por que os navios modernos precisam de correntes 3 vezes maiores do que na época do Titanic? E qual detalhe minúsculo dentro do elo decide se o navio ficará ancorado ou se soltará em mar aberto? A maioria das pessoas nunca nota esse elemento, mas é ele que salva a frota nos piores momentos. Assista até o final, e você descobrirá um fato sobre essas correntes que mudará completamente sua ideia sobre segurança marítima.
As correntes de âncora dos modernos superpetroleiros e porta-aviões impressionam pelo tamanho. O peso de um único elo pode chegar a 250 quilos, aproximadamente o peso de 3 homens adultos juntos. Para comparar, o lendário Titanic, que partiu em sua única viagem em 1912, tinha correntes com elos pesando cerca de 80 quilos. Em um século, o tamanho dos navios e de seus sistemas de âncora triplicou. Essa é a resposta aos novos desafios. Os petroleiros modernos atingem 400 metros de comprimento e pesam centenas de milhares de toneladas com carga total. Porta-aviões da classe Nimitz pesam cerca de 100 mil toneladas. Manter esses gigantes no lugar é uma tarefa que exige correntes de resistência incrível. A fabricação de uma corrente de âncora é uma arte à parte, que combina fogo, força e precisão. O processo começa com uma barra de aço incandescente com um diâmetro de aproximadamente 160 milímetros para os maiores navios. Essa barra é aquecida no forno a uma temperatura de 1.300 graus Celsius, até que o metal fique vermelho vivo e plástico. Quando o aço atinge a temperatura necessária, começa a moldagem. Máquinas hidráulicas ou pneumáticas especiais pegam a barra incandescente e a dobram em um oval. Não é um processo rápido. Cada movimento deve ser controlado para que o metal não rache e mantenha sua estrutura interna. Os mestres sabem, se dobrar muito rápido, a barra quebra. Muito devagar, esfria e fica quebradiça. Quando o oval é formado, suas extremidades permanecem abertas. Este é um momento criticamente importante. O elo aquecido é passado através do elo da corrente já pronto e fechado. Assim se cria uma conexão inquebrável. Cada elo passa fisicamente pelo vizinho, como anéis em uma cota de malha antiga. Agora chega a etapa mais responsável. É preciso fechar o elo sem perder sua resistência. Existem várias tecnologias. A tradicional é o forjamento por contato elétrico, onde as duas pontas do elo são soldadas sob enorme pressão. A mais moderna é a flash welding, quando as pontas são aquecidas por uma descarga elétrica potente até a temperatura de fusão e se unem instantaneamente sob a pressão de muitas toneladas. O local da união é o ponto mais vulnerável do elo. Aqui, o aço sofreu as maiores cargas térmicas e mecânicas. Por isso, após a soldagem, o elo é aquecido novamente e forjado sobre um martelo potente de várias toneladas. Cada golpe do martelo compacta o metal, alinha sua estrutura, elimina microporos invisíveis que poderiam se tornar pontos de futura ruptura. O processo lembra como os ferreiros medievais forjavam repetidamente as lâminas de espadas, só que a escala é totalmente diferente. O martelo cai de uma altura de vários metros, criando um impacto com força de dezenas de toneladas. O aço incandescente salta faísca sob os golpes, adquirindo gradualmente densidade e forma ideais. Após o forjamento, toda a corrente passa por tratamento térmico, aquecimento e resfriamento controlados, que dão ao aço a combinação ideal de dureza e elasticidade. É um processo delicado. Se resfriar muito rápido, o aço ficará quebradiço e pode rachar sob carga. Se muito devagar, ficará macio e se deformará. Correntes forjadas têm uma vantagem única sobre as fundidas ou feitas por outros métodos. Quando o aço se deforma sob pressão, sua estrutura cristalina se alinha ao longo das linhas de carga, criando uma textura fibrosa, semelhante às fibras na madeira.
Esse direcionamento torna o metal forjado significativamente mais forte na direção em que sofrerá a carga principal durante a operação. Nenhuma corrente vai para o navio sem testes rigorosos. Primeiro, inspeção visual. Cada elo é examinado quanto a rachaduras, irregularidades, defeitos de soldagem. Depois, escaneamento ultrassônico, que detecta poros e rachaduras internos, invisíveis a olho nu. Raio-X verificam a qualidade das juntas soldadas. Mas o teste mais responsável é o mecânico. Trechos da corrente são fixados em bancadas de teste hidráulicas e submetidos a uma carga que excede a de trabalho em 1,5 a 2 vezes. Se a corrente suportou tal carga sem deformação, ela está apta para uso. Se ao menos um elo mostrou fraqueza, todo o trecho vai para a reciclagem. Para as maiores correntes, esses testes impressionam pela escala. Imagine uma máquina puxando a corrente com uma força de centenas de toneladas. É como pendurar dezenas de caminhões pesados em um trecho de corrente. O metal geme, estica, mas não deve arrebentar. As maiores correntes de âncora têm diâmetro da barra do elo de 150 a 170 milímetros. Isso é mais que a espessura de um braço humano. Cada elo tem cerca de 1 metro de comprimento, e o peso, como já mencionado, pode chegar a 250 quilos. Por que são necessários tais tamanhos? A resposta é simples: resistência. Uma única corrente de porta-aviões deve suportar cargas de milhares de toneladas. Não é exagero. Quando um navio de 100 mil toneladas está ancorado durante uma tempestade, a força do vento e das ondas cria enormes cargas dinâmicas. A corrente não deve apenas segurar o navio, ela deve absorver esses golpes, esticar e comprimir, funcionando como um amortecedor gigante. O comprimento da corrente também é crítico. Para grandes navios, pode ser de centenas de metros. O porta-aviões americano da classe Nimitz tem correntes de calibre 120 milímetros e cada elo pesa 163 quilos. O comprimento total da corrente a bordo pode passar de 500 metros. E o peso total de todas as correntes, mais de 200 toneladas. Se você olhar de perto as correntes de âncora profissionais, pode notar um detalhe interessante. Dentro de cada elo há uma barra transversal, o stud, stay. Esse detalhe pequeno, ao que parece, desempenha um papel enorme. O stay não deixa os elos se deformarem sob carga, torcerem ou dobrarem como uma sanfona. Sem o stay, a corrente sob alta pressão pode amassar. Os elos começarão a entrar uns nos outros e toda a estrutura perderá resistência. O stay é soldado ou forjado dentro do elo durante a fabricação e se torna parte integrante dele. Para as maiores correntes, esse stay sozinho pode pesar de 20 a 30 quilos. Criar a corrente é metade do trabalho. Ainda é preciso protegê-la do principal inimigo de todas as estruturas metálicas no mar, a corrosão. A água salgada, especialmente em latitudes tropicais, é extremamente agressiva. Sem proteção, até o aço mais forte começará a enferrujar em meses. O método mais comum de proteção é a galvanização a quente. A corrente pronta é mergulhada em um banho com zinco derretido a uma temperatura de 450 graus Celsius. O zinco cobre cada centímetro da superfície com uma camada grossa, que serve como ânodo de sacrifício. Ele oxida no lugar do aço, protegendo o metal base.
Todos os anos, a humanidade extrai mais de 300 mil toneladas de estanho, um metal que mudou a história tanto quanto o surgimento da eletricidade ou da internet. Imagine só, apenas alguns gramas desse metal dentro do seu telefone mantém juntos milhares de contatos microscópicos. E agora, imagine que sem o estanho, a idade do bronze nunca teria existido. Mas há um segredo que a indústria esconde cuidadosamente. Assista até o final. Você vai descobrir um fato sobre o estanho que vai virar sua percepção sobre a eletrônica moderna de cabeça para baixo. O estanho não é apenas um hype novo. É um metal com uma história profundíssima, que conta milhares de anos. Sua descoberta foi uma verdadeira revolução que mudou para sempre o curso da civilização humana, dando início à chamada Idade do Bronze. Imagine só, os antigos artesãos aprenderam a extrair cobre e fazer ferramentas com ele. Mas o cobre era macio, e eis que, por acaso ou experimentação, eles descobriram que se adicionassem um pouco de outro metal, então desconhecido, estanho, ao cobre derretido, a liga se tornava incrivelmente forte, dura, mais fácil de fundir e mantinha o fio melhor. Esse metal era o estanho. A liga de cobre com estanho recebeu o nome de bronze. Espadas, escudos, ferramentas, joias de bronze, tudo isso de repente ficou disponível, dando às antigas civilizações uma vantagem enorme. Foi um verdadeiro salto tecnológico que mudou as guerras, a agricultura e a arte. O estanho tornou-se tão valioso que houve uma verdadeira luta por seus depósitos, e as rotas comerciais para as minas de estanho, por exemplo, na Grã-Bretanha, na Cornualha, eram extremamente importantes. Com o passar dos séculos, o estanho continuou sendo valioso. Ele foi usado como revestimento para outros metais para protegê-los da corrosão. Por exemplo, a folha de Flandres, uma fina chapa de aço coberta com estanho, da qual se faziam latas de conserva. Também para a fabricação de soldas macias que uniam metais, e ainda na produção de espelhos e até para criar tubos de órgãos e moedas. Mas seu verdadeiro renascimento aconteceu no século XX, com o surgimento da eletrônica. Mais de 50% de todo o consumo mundial de estanho recai justamente sobre esse setor. Soldas. Esse é o seu papel principal. Seu computador, smartphone, TV, dentre deles milhares de componentes elétricos estão conectados entre si. Essas conexões são feitas com a ajuda de solda, que na maioria das vezes é uma liga de estanho com outros metais. Por exemplo, com chumbo, no passado. Agora principalmente com cobre, prata ou níquel. O estanho é ideal para soldas, pois tem um ponto de fusão relativamente baixo, o que permite derretê-lo facilmente e formar conexões sem danificar os componentes eletrônicos sensíveis. Além disso, o estanho molha os metais, ou seja, espalha-se facilmente pela superfície, formando uma conexão elétrica e mecânica forte. Também tem boa condutividade elétrica e é resistente à corrosão. A eletrônica moderna usa as chamadas soldas sem chumbo, o que é um grande passo à frente para a ecologia. O estanho nessas ligas é o componente principal. Sem conexões soldadas confiáveis, toda a arquitetura complexa dos microchips simplesmente se desfaria e seu gadget se transformaria em um monte de peças inúteis. O estanho é usado para cobrir outros metais, especialmente cobre, em placas de circuito impresso. Isso protege as trilhas de cobre da oxidação e facilita o processo de soldagem. Também é usado para cobrir conectores, o que melhora sua condutividade elétrica e resistência à corrosão.
O estanho não é um elemento muito comum na crosta terrestre. Seu principal mineral é a cassiterita, ou seja, óxido de estanho. É um mineral bastante denso, frequentemente encontrado em depósitos aluviais. Isso significa que pode ser extraído de sedimentos fluviais ou de antigas margens marinhas. Mais de 70% da extração mundial de estanho está concentrada em 4 países do Sudeste Asiático e da América do Sul: China, Indonésia, Mianmar e Peru. Isso torna o mercado de estanho bastante sensível a eventos políticos e econômicos nessas regiões. A extração de estanho começa com a fase de exploração. Geólogos, armados com tecnologias modernas, realizam pesquisas, perfurações e análises de amostras de solo e rochas para encontrar locais onde a concentração de cassiterita seja alta o suficiente para uma extração economicamente viável. Quando o depósito é identificado, começa seu desenvolvimento, que pode seguir 2 caminhos principais, dependendo do tipo de depósito. O primeiro e mais comum método de extração de estanho é de depósitos aluviais. Imagine só, durante milhões de anos, a cassiterita, lavada das rochas matrizes pela água e erosão, acumulou-se em leitos de rios, no fundo de lagos ou em antigas margens marinhas. Ela se depositava como areia na forma de aluviões. A extração desses depósitos costuma ser menos complexa do que de minas subterrâneas. Aqui usam-se dragas enormes, fábricas flutuantes que retiram toneladas de solo e cascalho do fundo dos corpos d'água. Ou aplicam-se monitores hidráulicos, jatos potentes de água sob alta pressão que lavam o solo das margens dos rios ou encostas de colinas que contêm cassiterita. A massa lavada de rocha vai então para o enriquecimento primário, onde, por meio de métodos gravitacionais, usando a diferença de densidade, a cassiterita é separada da rocha estéril mais leve. Parece com a lavagem de ouro industrial, só que em escalas gigantescas. O segundo método é a extração de depósitos primários, onde a cassiterita está diretamente nas rochas duras. Aqui funcionam minas subterrâneas tradicionais, como para a extração de outros metais. Os mineiros perfuram túneis e furos nas rochas, usam explosivos para destruir o veio de minério e depois carregadeiras coletam o minério e o transportam para a superfície. É uma extração mais cara e complexa, que exige equipamentos potentes e o cumprimento de rigorosos protocolos de segurança. Após a extração, o minério, independentemente de sua origem, vai para a usina de enriquecimento. Aqui ele é primeiro triturado e moído até virar um pó muito fino em moinhos, para liberar os cristais de cassiterita da rocha circundante. Depois, aplicam-se diferentes métodos de enriquecimento. O primeiro método é a separação gravitacional. Como a cassiterita é um mineral bastante denso, ela é separada dos minerais mais leves com a ajuda da água. Isso pode acontecer em máquinas de gigagem, mesas de concentração ou separadores espirais. O segundo método é a flotação. Às vezes, para enriquecimento adicional ou para separar a cassiterita de outros minerais, aplica-se a flotação, onde a cassiterita adere seletivamente às bolhas de ar e sobe à superfície como espuma. Como resultado de todos esses processos, obtém-se um concentrado de estanho, que já contém mais de 50% de cassiterita ou até mais. Esse concentrado segue então para a usina metalúrgica para a obtenção de estanho metálico puro. Aqui o concentrado, que é óxido de estanho, é misturado com carvão, que age como agente redutor, e fundentes. Fundentes são substâncias que ajudam a separar as impurezas. Essa mistura é aquecida em fornos especiais a altas temperaturas, geralmente cerca de 1.300 graus Celsius.
Nessas temperaturas, o carbono tira o oxigênio do óxido de estanho, liberando o estanho metálico puro, que derrete e escorre para o fundo do forno. O estanho bruto derretido obtido ainda contém impurezas de outros metais. Por isso, ele passa por mais uma etapa muito importante, o refino. Pode ser purificação térmica, quando o estanho é aquecido a certas temperaturas para que outros metais se separem ou flutuem na superfície, ou, mais frequentemente, refino eletrolítico, que permite atingir uma pureza muito alta do estanho. Alta pureza é quase 100% neste caso, imaginem só. Isso é criticamente importante, especialmente para a indústria eletrônica, onde até as menores impurezas podem afetar a condutividade elétrica e a confiabilidade dos componentes. Todos os anos, apenas algumas peças nascem no mundo capazes de suportar mais de 7.000 toneladas de pressão. Mas uma delas estabeleceu um recorde que parecia impossível até para engenheiros. Imagine um anel com diâmetro maior que o dobro de um gol de futebol, um pedaço sólido de aço sem uma única costura. Como isso é possível? E por que a segurança de milhões de pessoas depende dessa peça? Assista até o final. Lá se revela o mistério que a indústria de forjamento pesado escondeu por anos. Para entender a escala, imagine um campo de futebol. O comprimento do gol é de mais de 7 metros. O diâmetro desse anel é mais que o dobro disso. Dentro dele poderiam caber tranquilamente prédios de vários andares, ou um avião. E tudo isso, um pedaço de aço inoxidável sem nenhuma costura de solda. Antes, essas dimensões eram alcançadas soldando vários segmentos grandes em um anel. Parecia bonito, mas nos locais das costuras longitudinais sempre se escondia um risco. Qualquer microfissura, qualquer erro do soldador. E em caso de terremoto ou cargas prolongadas, essa costura poderia se tornar o ponto fraco. Os metalúrgicos chineses decidiram seguir outro caminho. Não colar, mas cultivar o anel a partir de uma única peça bruta. Eles usaram uma tecnologia chamada forjamento aditivo. A essência é esta. Em vez de tentar esticar o lingote para o tamanho necessário de uma vez, ele é forjado repetidamente em camadas, aumentando e rolando o metal gradualmente na forma de um anel gigante. Grosso modo, é como esticar a massa e enrolá-la várias vezes para que fique ao mesmo tempo grossa, uniforme e sem vazios. Aqui, em vez de massa, aço inoxidável aquecido e prensas com força de milhares de toneladas. Primeiro, fundem um aço de qualidade especial com níquel, cromo e molibdênio. Esses aditivos são responsáveis pela resistência, plasticidade e resistência à corrosão, mesmo em ambientes radioativos e de alta temperatura. O lingote resultante parece um barril de metal enorme.
Ele é aquecido em fornos onde a temperatura é várias vezes maior que a de um forno de cozinha e transferido para as prensas. A peça bruta é primeiro achatada, depois perfurada, depois rolada em círculo, girando e batendo a cada vez para que a estrutura seja a mais homogênea possível. A tecnologia de forjamento aditivo consiste em aumentar constantemente o metal na direção certa e, ao mesmo tempo, compactá-lo, expulsando vazios e defeitos. A cada passagem das prensas, o anel fica maior em diâmetro, mas suas paredes mantêm a espessura necessária e a estrutura granular do aço se alinha. Os engenheiros controlam constantemente a temperatura, a compressão e a velocidade de deformação. Se o metal esfriar demais, ficará quebradiço e poderá rachar. Se superaquecer, a estrutura derreterá e o aço perderá resistência. Por isso, toda a operação é conduzida como uma receita complexa, passos claros, tempos de espera, controle em cada etapa. No final, temos um anel sólido, sem uma única costura. Isso é crítico para um reator nuclear. O flange de suporte funciona como um cinto que mantém juntas as paredes do vaso e todo o recheio interno, o núcleo, trocadores de calor, estruturas internas. Ele é pressionado não apenas por um peso de 7.000 toneladas, mas também por deformações térmicas, vibrações e possíveis choques sísmicos. Se imaginarmos o reator como um enorme caldeirão sob pressão, esse anel é seu cinto, que não tem o direito de ceder nenhum micron. A ausência de juntas soldadas reduz drasticamente o risco de formação de rachaduras sob cargas cíclicas e torna a estrutura mais resistente a terremotos. Claro, a história não termina após o forjamento. O anel passa por tratamento térmico, é aquecido e resfriado segundo um regime definido para fixar as propriedades necessárias do aço. Limite de escoamento, tenacidade ao impacto, resistência à fluência em altas temperaturas. Depois vem verificações intermináveis. Controle ultrassônico para defeitos ocultos, testes mecânicos de amostras cortadas das sobras tecnológicas, medição de dureza ao longo do perímetro. E só quando os engenheiros têm certeza de que o metal se comporta da mesma forma em todos os pontos do anel, a peça é liberada para trabalhar no bloco nuclear. O mais interessante é que o avanço com esse anel recordista não ficou no clube fechado dos nucleares. A mesma ideia de forjamento sólido de aros gigantes começou a passar para outras indústrias. Hidroturbinas de grandes usinas hidrelétricas têm enormes elementos anelares que seguram as rodas de trabalho e os aparelhos de guia. Torres de turbinas eólicas precisam de flanges potentes que transmitem a carga das pás através da gôndola para a coluna de aço. Quanto menos costuras nesses nós, melhor eles suportam vibrações e regimes complexos de trabalho. A tecnologia de forjamento aditivo permite fazer anéis sólidos de grande diâmetro para eles, que duram mais e são mais confiáveis. As prensas de forjamento livre mais potentes do mundo, em particular na empresa chinesa China Airzone, atingem 80.000 toneladas de força e permitem deformar lingotes com massa de algumas dezenas a mais de 250 toneladas, o que abre a possibilidade de forjar anéis dessa escala.
Anéis semelhantes também são usados na energia hidrelétrica. Aros de hidroturbinas, aparelhos de guia, flanges maciços de tubulações de alta pressão. Onde quer que a ruptura de uma costura possa ser catastrófica, os fabricantes mudam para grandes elementos forjados sólidos. A história com um anel chinês de mais de 15 metros é a ponta do iceberg de toda uma indústria de forjados pesados. Ela mostra a que escalas a tecnologia de forjamento moderna já chegou. Diâmetros de mais de 15 metros, massas de 150 toneladas ou mais, cargas de projeto de milhares de toneladas e vida útil de dezenas de anos sem substituição. E as estatísticas do mercado de forjados de energia e flanges eólicos sugerem que a cada ano haverá mais desses anéis recordistas na energia nuclear, hidrelétrica e eólica. Imagine que um pedaço de metal enferrujado comum possa guardar um segredo que vira todas as regras da siderurgia de cabeça para baixo. Por que alguns lotes de sucata se comportam no forno como se algo proibido estivesse escondido lá dentro? E o principal, como do caos de carros velhos, trilhos e equipamentos nasce um aço mais puro que o minério das pedreiras? Hoje você vai ver o processo que transforma lixões urbanos em novas minas e no final descobrirá o segredo que nem a maioria dos trabalhadores da metalurgia imagina, aquele que define o destino de cada fundição. Olhe com atenção, pois a resposta está escondida em um lugar que você nem imagina. A coleta de sucata metálica é a parte invisível da indústria do aço, sem a qual os fornos elétricos a arco não funcionariam. Para que uma carga mais ou menos homogênea entre no forno, alguém precisa classificar com antecedência milhares de toneladas de carros velhos, equipamentos e metal de construção. A cadeia começa no ponto de coleta. Para lá levam sucata doméstica, sobras de depósitos de metal, estruturas desmontadas. Na entrada, pesam, verificam documentos e começam a separar por tipos: aço separado, ferro fundido, metais não ferrosos, aço inoxidável, ligas especiais. Um pátio moderno de coleta de sucata é quase uma mini fábrica. Elementos grandes, vigas, estruturas, carrocerias, são cortados com maçaricos a gás ou plasma para deixá-los em tamanhos que caibam no cesto do forno elétrico a arco. Primeiro, os carros são desarmados, retiram rodas, baterias, eletrônicos, drenam líquidos, separam metais não ferrosos e catalisadores. Só depois a carroceria é prensada em blocos densos, briquetados. Para chapas e sucata pequena, usam tesouras potentes que cortam vigas e perfis de vários centímetros de espessura de uma só vez. O momento-chave é a remoção de tudo o que prejudicaria a fundição. Tintas com alto teor de aditivos nocivos, grandes pedaços de concreto, madeira, plástico, borracha. É impossível limpar a sucata totalmente, mas quanto maior o nível de preparação, menos problemas no forno, menos escória, explosões por umidade, fumaça e gases nocivos. Por isso, os fluxos de melhor qualidade são as aparas industriais de laminação ou construção de máquinas. Lá há poucas impurezas, os tamanhos são previsíveis e a composição química do aço é conhecida. A sucata doméstica, da rua, exige muito mais processamento manual e mecanizado. Após o corte e a limpeza primária, entram em cena os ímãs e separadores. Eletroímãs enormes nos braços de guindastes coletam o metal ferroso da massa geral de resíduos. E separadores de tambor peneiram a limalha de aço fina.
metais não ferrosos são retirados separadamente. É outra cadeia de negócios. A sucata de aço é agrupada em classes: baixo carbono, alto carbono, ligas, inoxidável, etc. Para usinas siderúrgicas elétricas, é importante que no lote não apareçam pedaços aleatórios, por exemplo, de aço de alta liga onde planejam fundir um vergalhão simples. Por isso, um grande fabricante costuma trabalhar com fornecedores fixos e impõe exigências rígidas de marcação e análise. A sucata preparada é prensada em pacotes densos ou carregada em grandes contêineres cestos, que depois são levados por guindaste direto para o forno. A prensagem é necessária não apenas para economizar espaço no transporte. O metal compacto aquece melhor e assenta de forma previsível na fundição. Coisas miúdas como limalha ou chapa fina podem ser briquetadas ou adicionadas em partes ao banho já derretido para evitar oxidação excessiva e respingos. No final da cadeia de coleta de sucata, há um produto claramente classificado. Cada lote tem massa, composição química aproximada, fração e grau de contaminação. Esses lotes são distribuídos entre as oficinas de aciaria elétrica, dependendo de qual aço planejam fundir. Para vergalhões e perfis simples, serve sucata mista de construção e máquinas. Para aço de rolamentos ou inoxidável, são necessários fluxos especializados, com composição estritamente limitada. No final, a coleta de sucata se transforma em uma verdadeira indústria de mineração na cidade. Em vez de cavar minério na pedreira, extraímos ferro de coisas já feitas antes. É exatamente da qualidade de trabalho nesse nível, da triagem no pátio até as prensas na grande área, que depende a estabilidade da fundição a arco elétrico e se a indústria do aço conseguirá avançar para um ciclo mais fechado e eficiente em recursos. O coração do processo moderno de fabricação de aço é o forno elétrico a arco. Dentro de uma enorme chaleira de aço revestida com tijolos refratários, descem de cima 3 eletrodos de grafite da espessura de uma árvore pequena. Entre as pontas dos eletrodos e a superfície da sucata, acendem-se arcos elétricos potentes. A temperatura na zona do arco pode passar de 3.500 graus Celsius, por isso a sucata de aço derrete muito rápido. Pedaços maciços se transformam em metal fervente e escória, e o forno suporta esse choque térmico graças ao revestimento e ao sistema de resfriamento. O ciclo começa com o carregamento do forno. Em uma concha ou caçamba, reúnem uma mistura de diferentes tipos de sucata, carrocerias de carros desmontadas, sobras de laminação, trilhos fora de uso, sucata industrial. Em média, 70% ou 80% de toda a carga no forno elétrico a arco é justamente sucata reciclada. O restante pode ser aditivos de ferro puro, fundentes e elementos de liga. Essa proporção torna o caminho do arco elétrico muito mais ecológico que o alto forno. Precisa-se de menos minério de ferro e coque, as emissões totais de carbono por tonelada de aço são menores e um volume enorme de lixo metálico volta a circular em vez de enferrujar em lixões. Após o carregamento, a tampa do forno desce, os eletrodos passam pelos orifícios e chegam ao topo da carga. Quando a corrente é ligada, entre as pontas dos eletrodos e a sucata, rompe-se um arco, brilhante como solda, só que em escala gigantesca. Esse arco funciona como uma fonte de calor potente. A energia vai direto para o metal, e não através da chama de combustível.
Em alguns minutos, a sucata de aço começa a amolecer, depois derreter e assentar no fundo. O operador regula a potência, o comprimento do arco e a posição dos eletrodos para que o derretimento ocorra uniformemente e não cause respingos excessivos. Quando a maior parte da carga derreteu, começa o ajuste da composição química. Adiciona-se calcário e outros fundentes ao forno. Eles formam escória, que puxa o enxofre e o fósforo do metal. Se necessário, injeta-se oxigênio através de lanças especiais. Ele queima o carbono dissolvido no metal e restos de impurezas indesejadas, aquecendo adicionalmente o banho. Ao mesmo tempo, através de janelas superiores ou laterais, introduzem-se aditivos de liga, ferro-ligas com manganês, cromo, níquel, vanádio. Assim, da sucata heterogênea, forma-se aço de uma classe específica. No final da fundição, o metal é desoxidado. Adiciona-se alumínio, silício ou outros elementos que ligam o oxigênio e evitam a formação de bolhas de gás na peça pronta. Um forno elétrico a arco moderno com capacidade de cerca de 100 toneladas é capaz de transformar uma montanha de carrocerias velhas em uma concha nivelada de aço líquido em algumas horas. Um ciclo de fundição muitas vezes leva de 40 a 60 minutos para um forno aquecido. Carregamento, derretimento, ajuste de composição, vazamento. A produtividade dessas unidades impressiona. Em um dia, uma oficina com alguns fornos pode produzir milhares de toneladas de metal. Além disso, a energia do processo está se tornando cada vez mais limpa. A parcela de eletricidade de fontes renováveis cresce, então a pegada de carbono por tonelada de aço diminui ainda mais em comparação com o esquema clássico de alto forno. Quando a análise das amostras do fundido confirma a composição e a temperatura necessárias, chega o momento do vazamento. O forno é inclinado com a ajuda de um sistema hidráulico e o aço líquido a uma temperatura de cerca de 1600 graus é direcionado para a panela de vazamento. Tenta-se não pegar a escória que flutua em cima, ou ela é drenada separadamente. Depois, o metal vai ou para a panela intermediária da máquina de lingotamento contínuo ou para moldes. O fundido se transforma em um jato contínuo que endurece na forma de placas, blocos ou carugos quadrados. Esses semiprodutos são depois laminados em vigas, tubos, trilhos, vergalhões, chapas, tudo aquilo que vai de novo para edifícios, pontes, equipamentos, para depois de décadas voltar ao forno já como sucata. A qualidade do aço obtido de sucata é comparável à produção de oficinas de alto forno e conversores. Com a carga e os regimes de refino escolhidos corretamente, o teor de impurezas nocivas é mínimo e a parcela de ferro e elementos de liga atinge 99% e mais da composição necessária. Para estruturas críticas, por exemplo, vergalhões para arranha-céus ou peças de máquinas, aplica-se adicionalmente tratamento a vácuo da Produção Mundial de Aço e permite quase fechar o ciclo. O metal velho volta a circular na forma de novos produtos e não termina a vida no lixão.
Quanto mais a eletricidade que alimenta esses fornos migra para fontes de baixo carbono, mais próxima a indústria do aço fica de um cenário onde grandes volumes de material de construção circulam no sistema com perdas mínimas para o meio ambiente. Existe um metal no qual a vida da tripulação confia todos os dias dentro de uma cápsula de aço a centenas de metros de profundidade. Imagine um tubo que não tem o direito de ter nenhuma microfissura quando uma coluna de água da altura de dezenas de andares o pressiona. Não é uma liga fantástica de filme, mas aço real, capaz de suportar uma carga de mais de 100.000 psi e ainda permanecer vivo o suficiente para não se desfazer, mas respirar elasticamente junto com o casco do submarino. Hoje você vai ver do que realmente é feito o casco resistente de um submarino. Por que o titânio acabou sendo um herói das profundezas caro demais? E como os engenheiros conseguem fazer o metal aguentar onde qualquer aço comum teria amassado como uma lata de conserva? O cinto resistente de um submarino não começa com tinta e tecnologia de camuflagem, mas com o metal do qual é feito seu casco interno. O casco resistente é um tubo de aço de parede grossa de forma cilíndrica, dentro do qual ficam os compartimentos, as pessoas e o equipamento. É ele que segura o monstro da pressão das profundezas, enquanto o casco externo leve, o formato e a torre são apenas aerodinâmica e hidrodinâmica. Quando o submarino desce a centenas de metros, cada polegada quadrada de seu casco sofre uma força como se um prédio inteiro fosse colocado sobre ele. A uma profundidade de 500 metros, a pressão chega a cerca de 50 atmosferas, ou seja, cerca de 50 bar, e o aço deve suportar isso sem a menor rachadura. Para tornar isso possível, usam-se aços ligados especiais de alta qualidade. Um exemplo clássico é o aço americano HY80. A sigla HY significa High Yield, ou seja, alto limite de escoamento. O aço começa a se deformar irreversivelmente apenas com tensões não inferiores a 80.000 psi. Para submarinos, o HY80 permite uma profundidade operacional de mergulho de aproximadamente 550 metros. Mais tarde surgiu o aço HY100, com limite de escoamento já próximo de 100.000 psi, ou seja, cerca de 700 megapascais, o que permitiu projetar submarinos para profundidades de cerca de 690 metros. A diferença de dezenas de megapascais, na realidade, significa centenas de metros de zona de sobrevivência adicional do casco, antes que as tensões se aproximem das críticas. A composição química desses aços está longe do simples ferro-carbono. Adiciona-se níquel, cromo, molibdênio, manganês e outros elementos em proporções exatas. O níquel aumenta a resistência ao impacto e reduz a temperatura de fratura frágil. O cromo reforça a resistência à corrosão e à dureza. O molibdênio ajuda a resistir à fluência e a concentrações locais de tensão. Como resultado, forma-se um aço que, mesmo nas baixas temperaturas da água do mar, mantém a plasticidade e não se quebra como vidro com um impacto ou carga brusca. Para submarinos militares, isso é crítico. O casco deve suportar impactos de ondas, golpes de ariete e as próprias manobras, sem falar em possíveis cargas explosivas.
A história seguinte é a história de chapas grossas e soldagem complexa. As chapas do casco resistente têm espessura de vários centímetros. Elas são curvadas em rolos potentes em seções cilíndricas. A curvatura deve ser tão precisa que, ao unir as chapas, forme-se um anel perfeitamente plano, sem tensões internas e ovalização. Várias dessas seções são montadas em anéis do casco, compartimentos separados, que depois são soldados entre si em círculo. Cada costura longitudinal e anelar é potencialmente o lugar mais fraco, por isso as exigências para a soldagem não são menores do que para o próprio aço. Usa-se soldagem automática a arco submerso. Controla-se rigorosamente a temperatura de pré- e pós-aquecimento para evitar a formação de zonas frágeis temperadas e rachaduras internas. Após a soldagem, as costuras são verificadas por métodos não destrutivos. Entram em ação a radiografia, ultrassom, métodos de partículas magnéticas. O objetivo é detectar até microscópicas falhas de solda, poros, inclusões de escória, que, sob a pressão das profundezas, podem se tornar o início de uma rachadura. Se um defeito for encontrado, a costura é cortada e soldada novamente. Tais operações se repetem até que a estrutura passe por todo um complexo de testes, incluindo os hidráulicos. O casco pode ser colocado em uma piscina ou câmara especial para verificar como se comporta sob pressão equivalente a várias centenas de metros de coluna d'água. Na URS, parte dessa lógica foi levada ao extremo graças ao uso de ligas de titânio. O titânio tem menor densidade que o aço e, ao mesmo tempo, altíssima resistência e resistência à corrosão na água do mar. O lendário K278 com somoletes recebeu um casco resistente de titânio e conseguiu atingir a profundidade de cerca de 1.000 metros. Isso é o dobro das profundidades operacionais típicas da maioria dos submarinos de aço. Mas teve que se pagar um preço colossal pelo material e processamento. O titânio é difícil de soldar, exige um ambiente protegido, tecnologias caras e alta qualificação. Como resultado, tais experimentos permaneceram mais como uma vitrine de possibilidades do que um padrão em massa. Hoje, o principal vetor de desenvolvimento de cascos submarinos não é a transição completa para o titânio, mas o aprimoramento dos aços ligados. Novas marcas são desenvolvidas para terem um limite de escoamento e resistência ainda maiores, mas, ao mesmo tempo, permanecerem plásticos o suficiente. Um metal muito rígido é perigoso. Ele pode não se deformar, mas rachar repentinamente ao exceder o limite. A tarefa dos metalúrgicos é encontrar um equilíbrio no qual o casco primeiro brinque um pouco sob pressão, distribuindo as tensões, e só depois, muito longe dos regimes operacionais, atinja valores críticos. Para isso, ajusta-se o teor de níquel, cromo, molibdênio, adicionam-se microelementos de liga, controla-se o tamanho do grão e o tratamento térmico. Um ponto importante: nos submarinos, não trabalha apenas um cilindro sólido. Dentro do casco resistente há um conjunto de cavernas, longarinas e anteparas que distribuem a carga e não deixam a casca amassar como uma lata de conserva. Todos esses elementos também são feitos de aços especiais, e suas conexões com a parede do casco são calculadas para evitar a concentração de tensões. Cada janela, escotilha, abertura para equipamentos é um reforço complexo que deve garantir que a pressão da água não encontre um ponto fraco. Os projetistas realizam inúmeros cálculos usando métodos de elementos finitos, verificando como o casco se comporta em diferentes profundidades, impactos de ondas e manobras.
Se imaginarmos a viagem do submarino para a profundidade, no nível do metal, parece assim: a cada 10 metros de imersão, a pressão aumenta em cerca de 1 atmosfera. A 100 metros, já é 10 vezes a pressão da superfície. A 500, 50 vezes. O aço do casco resistente trabalha o tempo todo em regime de deformação elástica. Ele se comprime um pouco, o diâmetro do casco diminui em milímetros, mas após subir, volta às dimensões originais. O objetivo dos engenheiros é garantir que, mesmo na profundidade máxima permitida, a margem até o limite de escoamento permaneça significativa.